Olá pessoal, aqui é Cris Cardoso. Nós vamos estudar distribuição eletrônica. Para mim fazer uma distribuição eletrônica, eu tenho que conhecer o número atômico, sabendo que o número atômico do átomo é igual ao número de elétrons. Eu preciso conhecer o limite de elétrons em cada subnível. E eu preciso conhecer o diagrama de Linus Pauling. No diagrama, a gente pode perceber, tem 7 níveis, camada K, L, M, N, O, P e Q. E em cada nível existem um subnível, S, P, D e F. Pelo diagrama, a gente percebe o S carrega no máximo 2 elétrons, o P 6, o D 10 e o F 14. Como nós podemos determinar a distribuição eletrônica, determinar a camada de valência? E aí, para a gente determinar a camada de valência, isso significa a gente conhecer o último nível, né, do elétron, conhecer a sua eletrosfera. Então, para a gente estar representando um átomo, primeira coisa que a gente tem que descobrir que é compreender, que nós vamos compreender os componentes, a estrutura desse átomo. Os componentes básicos dele é a eletrosfera e o núcleo. Na eletrosfera está posicionados os elétrons, que são as partículas de cargas negativas. No núcleo está posicionado os prótons e os nêutrons. Os prótons, eles possuem partículas de carga positiva e os nêutrons são sem carga. Para determinarmos a camada de valência de um determinado átomo, a gente pode utilizar 2 métodos: através da tabela periódica ou através da distribuição eletrônica com base no diagrama de Linus Pauling. Através da tabela periódica, a gente vai observar o período em que o elemento se encontra. Se eu pegar, por exemplo, o nitrogênio ele vai estar localizado no segundo período da tabela periódica. Então, o que a gente pode entender? Ele vai ter 2 camadas, 2 níveis. Quantos elétrons ele vai ter na camada de valência? A quantidade é referente à sua família. Se ele é da família 5A, na sua camada de valência ele vai possuir 5 elétrons. Se eu pegar o potássio, por exemplo, o potássio da família 1A se localiza no 4º período. Então, o potássio ele vai ter 4 camadas com 1 elétron na camada de valência. Vamos verificar isso, pessoal? Então, pela tabela periódica, eu já determinei. Nitrogênio, pessoal, ele é da família 5A. Ele possui 7, o número atômico dele é igual a 7, então posso colocar que é 7 elétrons. Está localizado no segundo período da tabela periódica. Então, se ele está localizado no segundo período, eu posso falar que ele é do nível 2 e ele possui 5 elétrons na camada de valência, que é relacionada à sua família. Então, KL, a camada será a camada L. Como exemplo que eu dei do potássio, o potássio ele é da família 1A, possui 19 elétrons e está localizado no 4º período. Então, ele vai ter 4, o nível 4 com 1 elétron na camada de valência. Então, vai ser KLMN. Então, o potássio vai estar na camada N. Vamos agora confirmar? Já coloquei a ordem aí da distribuição eletrônica, para a gente só confirmar se realmente eles estão no segundo período e quantos elétrons ele tem. Então, o S, ele carrega 2 elétrons. Então, eu tenho 7 elétrons. Então, vai ser 2 mais 2, 4. Para 7 falta 3.
Então, vamos lá? Nível 1, eu tenho 2 elétrons. Nível 2, eu tenho 2 mais 3, 5 elétrons. Então, é camada K e camada L. Então, essa aqui será a minha camada de valência, ok? Vamos distribuir o do potássio. 2 elétrons que o S carrega, 6, 2, 6. Então, vamos contar? 2 com 2, 4, 10, 12, 18 para 19, 1. Então, eu tenho 4 níveis, ó. 1, 2, 3, 4. No nível 1, eu tenho 2 elétrons. Nível 2, eu tenho 8 elétrons. Nível 3, tenho 8 elétrons. E no nível 4, eu tenho 1 elétron. Então, olha aqui, pessoal. Camada K, L, M e N. Então, se confirmou que eu determinei através da tabela periódica. Segundo período, nível 2, camada F. Então, confirmado. Quarto período, quarto, nível camada N. Então, o que a gente pode perceber, pessoal? Para a gente determinar a camada de valência, basta eu conhecer a tabela periódica, período e família, ou eu conhecer o número atômico e a distribuição, segundo Linus Pauling. Eu vou conseguir chegar na camada de valência. Então, a nossa próxima aula será sobre o elétron diferenciador, né, o subnível mais energético, e vamos estar abordando números quânticos, ok, pessoal? Vamos fazer só mais um para a gente encerrar a nossa aula fazendo distribuição eletrônica, descobrindo quantos elétrons tem em cada camada, ok? Vamos fazer o ferro. O ferro tem 26, número atômico 26, então igual a 26 elétrons. Já coloquei a distribuição eletrônica. Vamos colocar a ordem crescente, né, de energia. Vamos colocar os elétrons que cada subnível suporta. Então, vamos lá. 2 com 2, 4, 10, 12, 18, 20. Para 26, falta 6. A gente sabe que o D carrega 10. Aí só faltavam 6. Então, fiz a distribuição eletrônica. Então, agora eu tenho, olha, nível 1, 2, 3 e 4, que é a camada K, L, M e N. Quantos elétrons eu tenho no nível 1? Eu tenho 2 elétrons. Quantos elétrons eu tenho no nível 2? 2 mais 6, 8 elétrons. No nível 3, eu tenho aqui, ó, 2 mais 6, 8, com 6, 14. No nível 4, eu tenho 2 elétrons. Ok, pessoal? Então, a minha camada de valência é a camada N, nível 4. Se a gente for lá observar, o ferro está localizado no quarto período da tabela periódica. Ok? Até mais. Então, na próxima aula, a gente vai ver números quânticos.